Certo? Pessoal, boa noite a todos. Nossa sexta aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre energia eólica, certo? A ideia de hoje é passar um overview da fonte, né? Falar um pouco no geral e aí a gente, na próxima aula, fala um pouquinho mais específica sobre essa fonte. Então, para começar aqui uma pequena introdução, né? A energia eólica, como fonte de energia, ela já é utilizada há muito tempo. Na verdade, ela é a fonte de energia mais antiga, né? Mas não necessariamente para produção, para transformação em energia elétrica. Então, desde a Pérsia antiga, né, lá do século V ali, já tinha utilização, né, do vento, da energia dos ventos para os moinhos de vento, né? Então, já era utilizado para geração de energia mecânica. E por muito tempo o vento, né, ele foi utilizado como fonte de energia para diversas atividades. É recente, é um pouco recente a utilização do vento para geração de energia elétrica. Então, é o que é o intuito da nossa aula, mas essa fonte já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Então, o que é a energia eólica, né? A energia eólica, ela é a transformação da energia recebida dos ventos em energia elétrica, né, propriamente dito, e ela é uma energia, é considerada uma energia limpa, né, porque ela não emite gases do efeito estufa, né, é considerada uma fonte inesgotável de energia, né, porque não depende de um recurso finito, né, sempre que tiver vento, né, teremos então a disponibilidade dessa fonte. Pessoal, só um minutinho. Tá pronto aqui. Certo, pessoal. Então, a quantidade de energia transferida é uma função da densidade do ar, da área e cobertura pela rotação das pás, né, das hélices. Então, a gente vai ver mais para frente que a quantidade de energia eólica gerada, ela depende muito do ângulo, né, do raio das pás. Então, quanto maior o raio da pá, maior o diâmetro, maior será a energia gerada. Algumas características peculiares desse tipo de fonte, pessoal, é que por mais que seja uma transformação basicamente simples, a tecnologia envolvida na fabricação dos aerogeradores é uma tecnologia muito sofisticada, né? Porque você precisa de uma tecnologia que proporcione o material ser resistente, ser leve, né? Para suportar as oscilações de vento, as grandes incidências de vento. Da mesma forma, ele precisa ser um material leve, né? Justamente para aproveitar melhor na eficiência a incidência dos ventos. Então, essas turbinas eólicas, elas são fabricadas na mesma tecnologia de asas de avião. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar próximo de uma turbina dessa, mas vocês vão ver que é muito similar a uma asa de avião, a estrutura das hélices, né? Inclusive é a mesma tecnologia. Cada vez, né, a tendência de que você sempre produzir mais energia, isso nas turbinas eólicas, como você precisa do vento, né, para gerar energia, a eficiência das turbinas ela está muito ligado com o tamanho das turbinas. Então vocês vão ver, pessoal, que essas turbinas elas são gigantescas, tá? Não sei se alguém já teve a oportunidade de chegar próximo de um parque eólico, mas essas turbinas aqui geralmente têm mais de 80, 100, cento e poucos metros de altura.
né? Eu já tive em um parque eólico e realmente é muito grande mesmo, né? Essas turbinas. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu mesmo gravei, né? Quando eu estava lá nesse parque eólico, para vocês verem o tamanho que é essas turbinas aqui. Então elas podem ser, essa tecnologia também ela visa desenvolver diminuir um pouco do ruído, porque essas turbinas, né, elas emitem um ruído, né, audível muito forte. Então isso é um ponto negativo, né, das turbinas eólicas. A aplicação dela, né, você pode ser tanto em terra quanto no mar, né? Existem alguns lugares que as turbinas eólicas elas ficam no mar para aproveitar os ventos, né? E significativa redução de custo com práticas de incentivo. Então, por ser uma fonte inesgotável e pertencer ao grupo das fontes renováveis, tanto a solar quanto a eólica se tem incentivo do próprio governo no desenvolvimento dessas fontes, né? Então, existem incentivos fiscais justamente para favorecer, né, a implantação desses parques eólicos. E mais de 8 fábricas instaladas no Brasil nos últimos 4 anos. Então, por mais que seja uma tecnologia sofisticada, muita dessa própria tecnologia, dessas peças e desses equipamentos são produzidos no Brasil, né? Então, é de fabricação nacional, muitas das nossas turbinas que são utilizadas nos nossos parques eólicos. Aqui é uma proporção, né, do crescimento das turbinas em relação à produção, né, capacidade de produção. Então, ali para a década de 1980, 1990, quando, né, iniciou-se a disseminação da energia eólica, vocês vão ver que elas iniciam-se ali com 75 quilowatts, né, e com uma altura em torno de 20 a 40 metros. Isso foi evoluindo com o tempo e hoje, né, aqui ainda está futuro, mas hoje nós já temos até aqui, ó. Hoje o que é realidade para nós é até essa turbina aqui, de 2015 a 2020. Então nós já temos turbinas com capacidade de 5 megawatts, né? 5.000 kW de geração de energia por turbina unitária, e elas hoje atingem mais de 160 metros, né, a altura dessas turbinas aqui. E para um futuro, né, próximo aí, tem-se então a previsão de que essas turbinas cheguem até 250 metros e produzam até 20.000 quilowatts, né, 20 megawatts por turbina eólica. Vocês vão ver que, comparado a uma turbina hidráulica, os aerogeradores eles produzem por aerogeradores, uma potência muito baixa, né? Quer dizer, baixa para o nível de produção de um parque, né? Geralmente, as turbinas mais convencionais, elas geram em torno de 3 a 5 megawatts por turbina. Quando você compara com uma hidrelétrica, você produz, Itaipu mesmo, 700 megawatts é apenas uma das turbinas hidráulicas de Itaipu. Então, comparado a isso, a produção unitária de uma eólica é pequena, mas geralmente os aerogeradores eles estão em parques eólicos, né? São um conjunto de centenas, né, de aerogeradores que, quando você soma então a potência de cada uma, você tem uma potência considerável, potência do parque. Pessoal, aqui para vocês terem ideia da dimensão dessas turbinas, aqui é uma comparação de uma turbina eólica com alguns dos monumentos famosos, né? Comparado aqui ao Empire State, comparado aqui à Estátua da Liberdade, aquela ponte lá aquela roda gigante lá de Nova York, né? Então, vocês verem que essa aqui é o tamanho de uma turbina comparada a esses monumentos históricos, para vocês verem a dimensão que são essas turbinas. E como é que funciona, pessoal? Como é que funciona? O funcionamento
em tese, ele é bem simples, né? Então, nós temos o vento, ele faz a movimentação das pás da turbina, né? E através da força do vento, então, gira-se então a turbina, né? Que tá acoplada junto às pás aqui, e através de um acoplamento de um gerador de energia elétrica, nós temos a transformação dessa energia mecânica em energia elétrica. Os geradores, eles são um gerador convencional, né? Baseia lá no princípio da lei de Faraday, né? Como todos os geradores né? Vem do princípio da lei da indução de Faraday. Então, o que muda mesmo é a fonte primária que você está utilizando para transformar em energia elétrica. Nesse caso aqui, estamos utilizando a força dos ventos. Isso aqui é uma representação de um aerogerador, né? A unidade básica dos parques eólicos são os aerogeradores. Então, nessa segunda imagem aqui, nós temos cada parte do aerogerador, né? Primeiro são as pás, né? Essas pás aqui têm a função, então, justamente de captar, né, a energia do vento. O que a gente chama de nacelle, pessoal, ou nacelle ou head, né, que é cabeça em inglês, é justamente o corpo aqui da turbina hidráulica. Multiplicador de velocidade, a gente vai ver mais para frente, galera. O que acontece? O multiplicador de velocidade, ele é empregado nas térmicas e também, no caso das eólicas, ela é empregada com um outro propósito. A pá da turbina, a pá da turbina, ela gira numa velocidade muito baixa. Geralmente, atinge em torno de 12 RPMs apenas, né, de velocidade de rotação, essas pás. Então, ela gira numa velocidade muito lenta. Só que os geradores de energia, as rotações dele costumam ser na casa entre 500 a 3.000 RPMs, né? Então, o que acontece? Para que você tenha, você consiga gerar energia, né? O gerador, quer dizer, a turbina, ela vai girar numa velocidade, ela vai passar por um sistema de engrenagens, que é esse 3 aqui, que é o multiplicador de velocidade, que funciona como uma marcha de carro mesmo, né? Ou uma catraca de bicicleta. Qual que é a ideia da catraca de bicicleta? É que você pedala numa rotação e você tem uma rotação diferente lá no pneu da bicicleta, né? Justamente por isso que tem o sistema de engrenagens. Aqui funciona da mesma forma, é um sistema de engrenagem no qual a turbina, né, vai girar numa velocidade menor e o gerador vai girar numa velocidade maior. Diferentemente das hidráulicas, né, que nas hidráulicas o rotor da turbina ele está diretamente acoplado no rotor do gerador. Então, se a turbina girar 900 RPM, o gerador também vai girar 900 RPM. Nesse caso aqui, a turbina gira numa velocidade e a turbina gira numa velocidade e o gerador em uma outra velocidade. Pessoal, eu vou só vou fazer uma pausa eu vou acessar um supervisório aqui de uma usina eólica para me mostrar essa questão para vocês. Vocês vão ver na prática isso atuando. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Vocês continuam vendo a minha tela aí, né, pessoal?
Pessoal, estão aí? Vocês continuam vendo a minha tela, Sim, né? mas para mim tava preto. Ah, tá, não, ela tá, é isso mesmo, vai estar dessa forma mesmo. Tá um pouquinho travando aqui o meu. Só um minutinho que tá. A internet tá um pouquinho ruim aqui, a minha conexão. Mas a gente já resolve isso. Só um minutinho, um pouquinho de paciência que gostaria de mostrar para vocês aqui para vocês entenderem melhor a ideia. Tá, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Agora? Sim. Tá, pessoal, é o seguinte, isso aqui, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas fora da Unemat eu trabalho no centro de operação de uma empresa que, que operam algumas usinas, então isso aqui pessoal, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês não, minha conexão tá bem ruim aqui. Se até o final da aula voltar, eu mostro para vocês o que eu queria mostrar, tá? A internet está bem lenta aqui para acessar esse sistema. Eu preciso de uma internet estável. Tá oscilando bastante a internet aqui. Dando sequência aqui, galera. Então, que eu estava falando do multiplicador de velocidade, né? Que tem ampliar essa velocidade da turbina eólica. Tem os sensores de vento, né? Que medem a velocidade do vento, direção do vento, porque as hélices, a nacelle aqui, a ideia é que ela gira conforme a direção do vento. Então tem os sensores de direção do vento, conforme a direção do vento, ela vai corrigindo vai corrigindo o ângulo das pás aqui, justamente para você sempre estar aproveitando o melhor rendimento de vento. O rotor, o gerador, né? Sistema de freio, né? Quando você precisar parar os aerogeradores, você vai utilizar um sistema de frenagem ali. Torre de sustentação, que é essa daqui, né? O controle de giro, né? Tem um contador de giro aqui para a questão de monitoramento. Sistema de controle, né? O sistema de controle é responsável pela interface, né, entre o equipamento e o operador, que vai estar operando e justamente controlar, né, a malha de controle desse processo aqui. E aqui, então essa aqui praticamente é onde mostra aqui as partes do nosso aerogerador. E aqui é a conversão o esquema, né, de como funciona o processo de geração dentro de um aerogerador.
Então, quando você recebe a energia do vento, você está recebendo ela na forma cinética. Por que, que a energia é cinética, pessoal? Porque o vento ele tem uma velocidade. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de física, quando eu tenho massa em deslocamento e velocidade, eu tenho energia cinética. Então, a energia cinética, a velocidade do vento e a massa é o próprio deslocamento da massa de ar. Então, tem aqui a energia cinética. A energia cinética, né, quando movimenta a minha paz, eu transformo assim numa energia mecânica, né? Essa energia mecânica né, eu tenho aqui então um acoplamento do multiplicador de velocidade, né? É uma engrenagem. Então a ideia é que ele amplifique a rotação para que seja colocada no gerador, numa rotação plausível para geração de energia elétrica. E aí aqui no gerador, então, tem a conversão eletromecânica, né? Que é através do princípio da lei de Faraday, converte então a energia mecânica recebida em energia elétrica. E aqui o sistema de supervisão e controle, que é o sistema que faz o monitoramento e a interface. Aquela tela que eu estava aberta para vocês lá, pessoal, é o sistema de supervisão e controle de um parque eólico. Então eu queria mostrar para vocês lá tudo isso que eu estou explicando teoricamente aqui, como que isso é aplicado na prática. Essa é a ideia da aula. Aqui, pessoal, nós temos um overview aqui de como é a eficiência, né, das turbinas hidráulicas. Desculpa, das turbinas eólicas. Então hoje a eficiência total no processo, as turbinas mais eficientes chegam em torno de 40 a 48% na eficiência total, né? Teoricamente, né, existe o limite de Betz, que seria o valor teórico que você conseguiria atingir de rendimento numa turbina eólica, né? Que é valores entre 67% a 81%. Pessoal, isso aqui hoje ainda é teoria, tá? Na prática, o que se consegue com a tecnologia de hoje são eficiências entre 40% e 48%. O que é a eficiência, galera? O que seria 100% de eficiência? 100% de eficiência seria 100% da energia recebida do vento convertido em energia elétrica. Então, se eu calculasse aqui que você está recebendo 30 mega de força de energia cinética do vento, 30 mega sairia no terminal do meu gerador de energia. Só que essa eficiência, teoricamente, isso é impossível de se acontecer, porque no processo você tem perdas, né? Você está com um acoplamento mecânico, então, aqui no rotor, né? Vamos dizer que 100% do vento está atingindo a turbina. Não é 100% do vento que vai causar movimento na turbina, justamente porque você tem uma grande parte vazia aqui. O vento vai tocar na área onde está as pás, mas o vento a maior parte dele vai passar direto pela turbina aqui. Então, da energia cinética, nós temos ali um aproveitamento de 45% a 52%. Na caixa de engrenagens, que é um multiplicador de velocidade, né, que faz essa função de aumentar a velocidade, eu tenho ali um rendimento de 95% a 97%. Né? Então, eu tenho ali uma perca de 3% a 5% de energia eu perco apenas nessas engrenagens aqui. E o gerador, né, os geradores têm o seu rendimento em torno de 90% a 95%. Então, vocês veem que aqui na primeira etapa é onde eu tenho maior perda de rendimento. Então, quando você soma o processo inteiro, você chega ali num rendimento de 40% a 48%, que é o que se consegue com a tecnologia de hoje. Certo? Pessoal, tem duas coisas relacionadas ao sistema de controle das turbinas eólicas. Nós temos dois tipos de controle de velocidade. Nós temos a velocidade fixa, né, que são diretamente ligados ao sistema de energia elétrica ou através de inversores ou soft start. Pessoal, por que o controle de velocidade aqui tem essa diferença? Eu falei para vocês lá que
nas turbinas hidráulicas, né, nas aulas passadas que nós vimos, né, tem um controle preciso de velocidade, porque o sistema ele está diretamente ligado na rede, né? Então, a velocidade da turbina, ela influencia diretamente na frequência do sistema, né? Que foi o que a gente falou nas aulas quando falamos sobre hidro lá. Aqui, porque você tem você consegue manter meio que constante a velocidade, porque você controla a velocidade da turbina através da vazão e da pressão de água que entra na turbina. Nas turbinas eólicas, você já não tem esse controle, justamente porque o vento ele não é totalmente constante o dia inteiro durante o período que a turbina ficar em funcionamento. Então, ela é ligada na rede através de inversores de frequência, né, que tem a função do quê? De controlar a frequência para o sistema, né, de converter a frequência que recebe, né, do processo de geração, converter essa frequência para a frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência de alimentação no Brasil. Isso pode ser feito com uma velocidade constante, né, geralmente para lugares onde você tem uma grande incidência de vento, e aí você consegue manter uma frequência meio que constante. E você tem, então, o controle, né, baseado na velocidade variável. Os geradores, em geral, ligados ao sistema de energia elétrica através de inversor de frequência. A gente vai ver essa aqui, ó. Aqui vocês vão ver a diferença aqui, ó. Esse aqui é uma representação do diagrama de blocos de um controle de velocidade fixa. Então, nós temos aqui o gerador. Nesse caso aqui, pessoal, o gerador ele é um gerador assíncrono. Por que é um gerador assíncrono? Justamente porque eu não tenho, né, sincronismo entre a velocidade que gira o rotor e a velocidade que gira o campo magnético dentro do meu gerador, né? Se vocês lembrarem lá de máquinas elétricas, não sei se vocês já fizeram máquinas, vocês vão ver que o que é um gerador síncrono. Um gerador síncrono é um gerador onde a velocidade mecânica do rotor, do gerador, ela é a mesma velocidade do campo magnético no estator ali do gerador. No caso dos geradores assíncronos, tem essa diferença, justamente porque a própria turbina ela está girando numa velocidade diferente da velocidade que o gerador está, justamente pelaquela questão lá do multiplicador de velocidade, né? Então, essa velocidade é diferente. Mas quando você consegue manter essa velocidade constante aqui, né? O que acontece? Quando você mantém essa velocidade constante, o sistema ele é diretamente ligado à rede. Então eu consigo sincronizar manter uma frequência constante aqui e sincronizar esse sistema na rede. Então a frequência do meu gerador ela vai influenciar diretamente na frequência da energia que eu tô abastecendo a rede de transmissão, certo? Já no sistema de velocidade variável, é quando eu não tenho a possibilidade de manter essa velocidade constante. Então, eu preciso fazer o quê? Antes de conectar o sistema na rede, eu preciso de um sistema de inversor de frequência, que é justamente para manter a frequência do sistema, certo? Então, nesse sistema aqui, vocês vão ver que aqui, ó, o sistema já era diretamente ligado na rede. Aqui, antes de ser ligado na rede aqui, eu tenho o quê? Um sistema de inversor de frequência que justamente faz essa questão de controlar a frequência. Pessoal, por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque eu falei, na aula de hidro, né, eu falei para vocês que a frequência, ela é um parâmetro mais importante para você avaliar, né, se avaliar a questão de controle do sistema, justamente porque é a frequência que vai se sensibilizar quando você tem diferença entre geração e consumo. Então, quando a frequência variar muito, é porque eu estou tendo uma defasagem nessa equação de geração e consumo. Por isso que eu preciso controlar a frequência. Então, como nas turbinas eólicas
eu não tenho esse controle diretamente nas pás da turbina, não consigo controlar a velocidade da turbina, até porque ela vai depender da velocidade do vento, da direção do vento. Isso não é coisa que você consiga controlar. Eu tenho que fazer essa correção da frequência aonde? Nos inversores de frequência, para que eu consiga abastecer a energia na frequência do próprio sistema. Pessoal, ficou entendido essa questão aqui? A diferença entre os dois sistemas de velocidade fixa e velocidade variável? Bom, se ninguém perguntou, Sim. beleza? Se ninguém perguntou, então entendo que vocês entenderam. Agora, falar um pouquinho, pessoal, sobre o conceito de parque eólico. Como eu falei para vocês, esses aerogeradores, eles são, a potência unitária deles é muito pequena. Então, para que seja rentável, né, a geração de energia eólica, costuma-se, então, fazer a conexão de vários aerogeradores, então, montar um parque eólico, né? Um parque é um conjunto de vários aerogeradores ligados, né? E aí, essa é o conceito aqui de parque eólico. Basicamente, é o conjunto de vários aerogeradores. Então, nós temos hoje parques eólicos de centenas de aerogeradores, tá? Hoje, a empresa que eu trabalho, ela é dona, é responsável pela operação do maior parque eólico do Brasil, que é aqui, esse parque eólico aqui da imagem. Esse parque eólico é o Parque de Lagoa dos Ventos, tá? É um parque que parque que nós operamos esse parque eólico. Ele tem 716 megawatts de geração e 284 aerogeradores. É um parque eólico que fica no estado do Piauí. É um parque que já está em operação desde 2018, né? Parque de Lagoa dos Ventos. Essa aqui é uma na verdade, uma perspectiva não, né? Uma evolução de como foi o crescimento da geração eólica, né, no país. Pessoal, hoje a geração eólica ela é a que possui o maior fator de crescimento, tá, nos últimos anos. Vocês vão ver aqui que, olha, em 2007 nós tínhamos a capacidade, nós tínhamos uma capacidade instalada que chegava aqui em torno de 15, né, entre 15 a 20% aqui de 15 a 20 mil quilowatts de potência instalada. Nós tivemos um crescimento absurdo nos últimos anos, né? Se pegar aqui o gráfico para 2020, nós temos aqui já perto de 70 megawatts 70 mil megawatts de geração 60, na verdade, né, pelo gráfico aqui, de geração eólica. Então, entre 2012 aqui e 2020, nós tivemos um crescimento muito grande. E é a fonte que mais cresce, pessoal, né? Não sei se vocês acompanham hoje aí os noticiários, mas a nossa principal fonte de geração é a hidráulica, né, a hídrica, mas nós estamos enfrentando já há 2 anos aí, e se intensificou no ano de 2021, essa crise hídrica, né? A vazão dos rios estão diminuindo, está chovendo muito pouco no Brasil, e as nossas usinas hidrelétricas, elas não estão gerando em suas capacidades máximas, justamente porque não tem água, né? E a fonte que está em crescimento e está abastecendo a maior parte, principalmente do Nordeste, está contribuindo para esse enfrentamento dessa crise é a geração eólica, e é a fonte que tem a maior perspectiva de crescimento para os próximos anos, tá? Então, o futuro do Brasil, na verdade, não é errado dizer que o futuro do Brasil hoje são as eólicas. Aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês do crescimento, né? Vocês podem ver que a curva é meio que exponencial aqui, né? Se você comparar 2011 com 2021 que nós temos aqui, é praticamente um crescimento exponencial. E o crescimento está muito maior para que nós tivemos aqui em 2023 um crescimento ainda maior. Em relação à localização geográfica, pessoal,
por depender, né, dos ventos, né, das incidências de vento, a maior parte dos parques eólicos eles estão na região Nordeste e principalmente nas regiões mais próximas do litoral aqui. Então, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco são os estados que têm os maiores parques eólicos, né, os maiores números de aerogeradores instalados. Aqui a gente tem até aqui alguns números aqui, né? Hoje são o Rio Grande do Norte, né, tem o maior número de parques eólicos, 151 parques, e a potência aqui, né, de cada estado aqui. A gente vê que os estados do Nordeste são os estados que se destacam e temos alguns parques eólicos aqui na região Sul também. Isso é explicado um pouco justamente pela questão do vento. Então, eu coloquei para vocês aqui um mapa de cores que representa as incidências de vento. Vocês vão ver que a maior parte dos ventos estão nessas regiões aqui, justamente onde estão instalados, né, os parques eólicos. Agora, falando um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens, né, da utilização desse tipo de fonte. Primeiramente, a primeira vantagem é que é uma fonte inesgotável de energia, é de alto potencial, não é como um carvão ou um urânio ou, sei lá, o petróleo que vai se acabar em alguns anos, né? Então é uma fonte inesgotável, assim como o Sol, assim como a solar. Ela não emite gases poluentes do efeito estufa, né? Nem resíduos, né? Então, mesmo algumas fontes renováveis geram alguns resíduos, né? Já a eólica não gera nenhum tipo de resíduo. Diminuição do efeito estufa, na verdade, não é que ela diminui, por você ter maior número de eólicas, você não precisa ter térmicas. Então, indiretamente, ela também contribui para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. E geração de investimento em zonas desfavoráveis. Pessoal, isso aqui parece meio que irrelevante, pessoal, mas é uma vantagem e um benefício para as populações locais. Dentro do projeto de construção de qualquer fonte de energia de grande porte, seja ela hidráulica, eólica, solar, tanto faz, a fonte que seja, você precisa, para mitigar os efeitos negativos, né, da implantação desses parques, você tem que propor, né, investimentos, né, e melhorias, né, e programas socioambientais e econômicos para as cidades que são afetadas, né, onde são instalados esses parques. Como esses parques eles são instalados geralmente na região Nordeste, né, onde é a região mais pobre do Brasil, esses parques eles trazem investimento, trazem empregos, né, os parques eólicos, uma parte da renda é destinada aos municípios afetados, né, pelos parques. Então, parece um conceito irrelevante, mas isso aqui, mais social, né, no âmbito social, o econômico é bastante importante, né, justamente porque essas regiões são regiões muito pobres, pessoal, e é mesmo, tá? Eu já estive no Nordeste, acompanhando a obra de alguns parques eólicos desse aqui, e realmente a realidade nesses locais aqui é uma realidade bem precária. Desvantagem, né? Pessoal, a principal desvantagem desses parques ela está relacionada a temas ambientais, né? Que é voltado para um conceito novo, né? Que chama-se poluição visual. Querendo ou não, existe esse conceito, porque os aerogeradores são centenas de aeros num parque eólico, então você tem uma poluição da paisagem, né, em si. E o ruído, né, como eu falei para vocês, ele emite um ruído audível forte. E também a questão de revoada de pássaros. O movimento dessas pás aqui acaba, né, matando pássaros, né, pelo movimento delas, né? Então, ruído audível, morte de pássaros e poluição visual são os principais efeitos negativos, né, dessa fonte.
justamente voltada aqui para o meio ambiente. Deixa eu ver se eu... Pessoal, essas aqui são as 5 perguntinhas para vocês responderem lá no SIGA, já está disponível. Mas antes disso, antes de eu encerrar nossa aula aqui, deixa eu só pausar aqui a nossa... Deixa eu só pausar aqui a nossa aula. Deixa eu pausar para vocês aqui. Parar a gravação. Como nós temos aqui ainda 10 minutinhos